O livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Quem não conhece esse texto? Diz assim a palavra do Senhor: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Vamos ler todos juntos, nós aqui, pessoal de casa. Vamos ler juntos? Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Deus, ter alegria parece que nunca foi um desafio tão grande como é agora. A oração inicial da nossa irmã Micarla, é revelatória da nossa tribulação, da nossa angústia interior, da nossa ausência de satisfação, compreensivo. Nós podemos, ó Deus, entender e compreender o porquê existe tanta tribulação no tempo que vivemos hoje. E que, de alguma maneira, a reflexão sobre esse texto possa nos ajudar a enfrentar de uma maneira alegre esses dias maus. Sê conosco, Pai, o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Queridos, amados, Filipenses capítulo 4, versículo 4, não é um texto desconhecido. Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. E esse versículo, esse texto, ele contrasta com o mundo que nós vivemos hoje, que não é um mundo diferente daquele que nós ouvimos do Senhor, como diz João, capítulo 16, versículo 33, no mundo há vez de ter aflições. E essas aflições, elas são encontradas em todos os lugares da nossa sociedade. Nós encontramos aflição, dor, não apenas entre aqueles que não conhecem a Deus, mas até entre os próprios crentes. Nós encontramos pessoas insatisfeitas, pessoas tristes e até pessoas deprimidas. Nós sentimos nesse tempo tristeza pelas pessoas que perdemos, tristeza pelas coisas e oportunidades que também perdemos. Muitas pessoas nesse tempo perderam emprego, e não apenas entes queridos. Nós sentimos tristeza nesse tempo pelo que gostaríamos de ser e ter, e não podemos nem ser e nem ter. As redes sociais estão aí repletas de falsas felicidades. As pessoas se apegam, quando nós abrimos Facebook e Instagram, são pelo menos as duas que eu conheço, as pessoas se apegam às mais reles alegrias, aos mais simplórios dos prazeres, na tentativa de se equipararem àqueles que ostentam uma felicidade que nós jamais teremos, de fazer aquele cruzeiro, de ter aquele corpo perfeito, sarado, todo trabalhado, aquele carro incrível, tantas coisas que os outros têm e nós talvez nunca tenhamos. Então, você quer se tornar infeliz, triste? Abra uma rede social. Lá você vai ver aquele homem, aquela mulher, bem de vida, sempre com um sorriso, sempre dançando, uma disposição incrível pela vida, sucesso, o dinheiro, é tudo muito fácil, é tudo muito simples. Pelo menos é o que se mostra, uma vida perfeita. E parece que o padrão da nossa felicidade, do nosso contentamento, o padrão da nossa satisfação, se tornou aquilo que nós encontramos nas redes sociais. Como as pessoas são felizes nas redes sociais. E às vezes, para você se tornar feliz, você não pode ir para um restaurante caro
e fazer uma selfie com aquelas suas amigas ou amigos, bebendo e comendo comidas caras, então você faz o melhor ovo cozido da sua vida, decora com ketchup seu prato e tira aquela foto, coloca na rede social para talvez você se sentir um pouco mais feliz, porque na sua casa você só tem ovo para comer. Nós somos infelizes muitas vezes por causa da felicidade dos outros. Não é o que nós temos ou não temos, mas sim o que os outros têm. E muitas vezes nós somos não apenas infelizes, mas também invejosos. Como aquela pessoa é bonita, como ela é bem-sucedida, como a vida dela é perfeita, como a vida dela é feliz, como aquela pessoa se mostra sempre de bem com a vida, com um sorriso. O que a gente faz para ter uma vida que se resuma a andar de lancha numa praia paradisíaca, ou então estar numa rede, numa casa de praia? O que eu faço para ter esse tipo de vida? Ora, nós precisamos entender que aquilo que nós encontramos nas redes sociais nem sempre corresponde com a realidade da vida das pessoas. E necessariamente não deve ser a nossa realidade. A Bíblia, no entanto, ela fala muito sobre alegria. Por exemplo, em Lucas capítulo 15, versículo 5, fala sobre a alegria daquele pastor que encontra a ovelha perdida, a coloca sobre o seu ombro e sai jubiloso. Salmo capítulo 100, versículo 2, fala que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Neemias capítulo 8, versículo 10, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos ensina que a alegria é um dos frutos do Espírito Santo. O conselho de Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, muito se assemelha a esse conselho, esse mandamento em Filipenses 4:4. Em 1 Tessalonicenses 5:16 nós lemos: estejam sempre alegres. A Bíblia é um livro que fala muito sobre alegria. O termo que nós podemos utilizar no Evangelho de Mateus capítulo 5, naquilo que nós chamamos de bem-aventuranças, nós podemos substituir por alegres ou felizes são aquelas pessoas. A Bíblia é um livro que gasta muito de suas páginas falando sobre a alegria. Então, ser alegre, ser feliz, não é um pecado, não é algo contrário à lei e à ordem do Senhor. Então, crente santo não é o crente abatido, não é o crente miserável, o crente triste, o crente cabisbaixo, o crente com a cabeça baixa, carrancudo. Não, a Bíblia fala muito sobre felicidade. O que nós precisamos, talvez, ao invés de abrir o Facebook, Instagram, ou sei lá qual rede social, nós participamos e aprender com aquelas manifestações de satisfação acerca do que é felicidade, muito melhor é entrar na Escritura, ler, meditar sobre o que a Bíblia diz que é felicidade, sobre o que é alegria. E nós encontramos um livro de Filipenses, escrito pelo apóstolo Paulo quando ele era prisioneiro, que é um livro que centraliza parte do seu ensinamento na alegria. Nenhuma epístola do Novo Testamento fala tanto sobre alegria quanto Filipenses. Fica a dica. Quer entender mais sobre alegria? Leia a epístola de Paulo aos Filipenses. E é nesse contexto, então, que nós encontramos a epístola de Paulo aos Filipenses no capítulo 4, versículo 4, em que ele coloca dessa maneira como mandamento, porque a expressão alegrem-se, esse verbo conjugado, é um verbo imperativo presente no grego. É uma lei, é um mandamento, uma ordem a ser obedecida sempre.
Mas veja como é interessante essa exortação de Paulo aos irmãos de Filipos, quando ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Como nós podemos entender e estabelecer a alegria como um mandamento, como uma ordem? Ora, nós sempre entendemos a alegria como algo sentimental, como um estado de espírito, como uma condição na qual nós vivemos hoje. Só que o apóstolo Paulo, em Filipenses 4:4, ele estabelece a alegria não como um mero sentimento ou um estado aonde você se encontra. Ele diz que a alegria aparece aqui como uma ordem, como um mandamento, como algo que você deve obedecer. Ora, é muito difícil ordenar o sentir de alguém. Como alguém pode mandar alguém sentir alguma coisa? Se alegre, tenha sentimentos de alegria. Isso parece ser muito complicado. Produzir alegria onde não há absolutamente nenhuma razão para você se alegrar, parece ser algo contraditório, parece ser algo superficial. Como se eu mandar você se alegrar fosse simplesmente pedir que você sorrisse. Aquele sorriso, às vezes eu peço para meu filho tirar foto, eu disse, dá um sorriso, ele dá aquele sorriso bem falso, bem automático, bem superficial. Aí eu digo assim, não, pode fazer cara de sério. Aí ele faz uma cara natural. É muito sorridente, só para tirar foto que às vezes é complicado fazer ele sorrir. Só que esse chamado à alegria, antes de ser uma mera disposição emocional, um estado de espírito, aonde as condições nos conduzem à possibilidade de manifestarmos um sorriso nos lábios, antes de ser isso, muito antes, a alegria a qual Paulo se refere é uma convocação à mudança daquilo que nos torna pessoas alegres. Ele não está falando sobre mudar necessariamente o ânimo e nem sequer mudar as circunstâncias. O que ele está tratando é sobre mudar as razões pelas quais nós nos sentimos alegres. Talvez a nossa tristeza não venha exclusivamente pelas circunstâncias em que nós estamos inseridos, talvez muito mais pela nossa compreensão da realidade na qual nós devemos valorizar, depositar e colocar a nossa alegria. Não há uma alegria real, sincera e verdadeira, segundo aquilo que nós entendemos nas Escrituras. Não há uma real alegria quando fundamentamos a nossa felicidade nos prazeres e distrações terrenos e efêmeros. Se você deposita a sua alegria nas coisas que se dissolvem de maneira tão rápida nessa sociedade, um dia a sua alegria vai acabar. Se você manifesta, se você deposita a sua satisfação, a sua alegria, o seu contentamento, para utilizar uma outra palavra bíblica, se você deposita, fundamenta a sua felicidade, a sua alegria em coisas que passam, em coisas que são extremamente efêmeras, passageiras, cedo a sua alegria também vai acabar. Por isso a exortação de Paulo não é você mudar o sentimento, mas é você transformar as razões pelas quais você tem no seu coração um sentimento de tristeza. Porque muitas vezes Deus operando tanta coisa na nossa vida, Deus fazendo tanta coisa, operando tanto milagre, fazendo tanto, se movimentando, trabalhando, e ainda assim nós nos sentimos tristes. Nós sequer temos muitas vezes a habilidade, o discernimento de perceber o agir de Deus e com isso nos alegrarmos. E ainda assim Deus agindo, Deus trabalhando, Deus o movimentando, Deus construindo a sua história, Deus transformando a sua vida, e ainda assim você é triste,
porque o seu coração, os seus sentimentos, as suas emoções estão depositadas em felicidades e alegrias que são passageiras, efêmeras e muitas vezes sem absoluto fundamento algum. Por isso que é uma exortação à alegria. Por isso que Paulo, ele se sente nessa liberdade de propor, vamos de maneira falsa então treinar um sorriso alegre. O que ele nos chama a atenção é, vamos transformar as razões pela qual nós encontramos alegria na nossa vida. E ele então começa a falar sobre como encontrar alegria em qualquer circunstância, porque o mandamento alegrem-se é seguido de um sempre. Alegrem-se sempre. Como é possível? Porque a vida do cristão, eu não sei se é só a minha, talvez eu possa estender esse exemplo a vocês, esse estado, essa condição, nem sempre a nossa vida é plenamente, completamente alegre. Ora, vou lhe dar só 2 exemplos. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6, diz que o amor não se alegra com a injustiça. Então existe um momento em que de fato parece que a alegria é roubada do coração do crente, por conta da injustiça que se comete. Um outro exemplo, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9, uma outra causa de tristeza no coração das pessoas é o pecado. O pecado traz tristeza. O que eu estou querendo mostrar para você, é que nem sempre a vida cristã é marcada pela alegria, que existem de fato momentos em que nós nos entristecemos e nos entristecemos por razões que também entristecem aqueles que não conhecem a Cristo. A perda de alguém, um desemprego repentino, alguma doença que você adquire e você sequer esperava ter alguma coisa daquele tipo, então essas coisas começam a acontecer com a nossa vida e nós então somos tomados por algum tipo de tristeza. Mas ainda assim, mediante esses momentos em que experimentamos a ausência da alegria, a tristeza, nós precisamos aprender. O que Paulo está dizendo é que nós sempre devemos nos alegrar. Mesmo diante dessas circunstâncias que se apresentam tão difíceis, porque é uma alegria constante, é uma alegria que perdura, é uma alegria insistente, persistente, algo que não sai com facilidade, algo que não é possível ser arrancado por qualquer probleminha da nossa existência. Mas não é apenas um alegre-se sempre, é um alegre-se sempre no Senhor. As coisas estão relacionadas e são indivisíveis. Alegrem-se sempre e sempre no Senhor. Se nós não colocarmos as coisas nessa ordem, nesses termos como Paulo está dizendo, de que sempre no Senhor devemos estar alegres, a tristeza, ela vai ser a marca da nossa existência. Ela não vai ser um evento, ela vai ser a característica. Ela não vai ser alguma coisa que pode acontecer, vai ser sempre aquilo que acontece, aquilo que nos persegue, aquilo que nos assiste, aquilo que nos acomete a todo momento e por qualquer razão. Às vezes não são grandes problemas, são coisas pequenas da nossa vida, o ônibus que você perdeu, o arroz que queimou, o feijão que não ficou bem temperado, aquela noite mal dormida, pronto. Uma coisa às vezes tão boba é capaz de fazer você se sentir uma pessoa extremamente triste. Porque nós estamos condicionando a nossa alegria no lugar errado. O que Paulo diz é que nós devemos sempre nos alegrar no Senhor. A nossa alegria em qualquer circunstância, ela só é possível se for no Senhor. É nele. Por isso que Paulo, ele repete, versículo 4, outra vez digo, alegrem-se, eu enfatizo, eu retomo o tema, eu coloco novamente para vocês não esquecerem da importância de vocês se alegrarem no Senhor. Porque se outra razão existir em nossa vida,
que fundamente a nossa alegria. Tirando essa razão, a nossa vida se torna triste. O Senhor é a nossa única fonte imutável e inesgotável de alegria. Só nele. Se a minha esposa espera receber uma fonte inesgotável da minha vida, de alegria, ela vai se frustrar. Assim como se eu esperar receber da minha esposa uma fonte inesgotável de alegria, eu vou me frustrar. A nossa fonte inesgotável, da onde nós somos profundamente abençoados, mesmo nas circunstâncias mais difíceis da nossa vida, é o Senhor. E nós então precisamos fazer como Paulo está nos ensinando, substituir as fontes e as razões da alegria que nós experimentamos na nossa vida. Nós devemos entender que são as bênçãos do próprio Deus e o próprio Senhor que tornam a nossa vida alegre. Eu fico lembrando, por exemplo, daquele nosso grande amigo Jó, quando ele é um homem rico, com uma família linda, com seu nome conhecido. Ora, Jó era uma pessoa tão conhecida que o nome dele era conhecido em todo o Oriente, era conhecido no céu e até no inferno, até o capeta conhecia Jó. Pense um homem que tinha fama. E quando então tem aquela epopeia no céu, e Deus então permite que Satanás tire tudo o que ele tem, lhe tira o dinheiro, lhe tira os filhos, lhe tira a saúde, lhe tira o bom nome, a boa fama. E o que Jó fala então? O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós precisamos entender aonde a nossa alegria, a satisfação da nossa alma está fundamentada. Não naquilo que Deus dá, porque aquilo que Deus dá Ele pode tirar, mas é no próprio Senhor. Aquilo que Deus dá é bênção. Você concorda comigo, amém? Amém, igreja? Aquilo que Deus dá é bênção. Deus dá escorpião para quem pede uma cobra? Deus dá serpente para quem pede carne? Não, Deus é bom. O que Deus dá é bom? É, igreja. O que Deus tira é bom? O que Deus tira é bom. E quando Deus tira, nós precisamos nos alegrar, porque é sinal da bondade e da graça do Senhor. Porque se eu coloco a minha alegria naquilo que Ele dá, se eu coloco a alegria naquilo que Ele tira, quando Ele dá, eu acabo me entristecendo. E eu queria concluir essa reflexão falando um pouco sobre como você pode se alegrar no Senhor em momentos de dificuldades como esse que nós estamos vivenciando. E eu dou 4 orientações bíblicas sobre como você então deve conduzir a sua vida para que você seja uma pessoa alegre, independente das circunstâncias. Primeiro, anota aí, não perca. Primeiro, considere quem Deus é. Salmo 97, versículo 1 diz: reina o Senhor, alegrem-se a terra, exultem as muitas ilhas. Por que alegria? Por que felicidade? Porque o Senhor, Ele é rei. Então, a primeira questão que precisa fazer parte da minha mente, da minha consciência cristã, é sobre quem Deus é. Pessoas que não conhecem a Deus ou que têm um entendimento errado sobre Deus são pessoas que não vão se alegrar nas tribulações. Primeira coisa, nós precisamos analisar as nossas convicções sobre quem Deus é. Quem Deus é para você? É um Deus mau? É um Deus fraco? É um Deus que lhe persegue? É um Deus que lhe prejudica? É um Deus que não liga para você? É um Deus que dá tudo para todo mundo, só não dá para você? Você é o filho preterido? Você é o filho escanteado? Quem Deus é para você? Nós precisamos, em primeiro lugar, saber e ter no nosso coração a convicção de quem Deus é. Primeira coisa, se não estiver claro na sua mente, se não estiver claro no seu coração, essas convicções fundamentadas pela palavra de Deus acerca de quem Deus é, você não vai conseguir
se alegrar no momento das dificuldades. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Como disse o próprio Jó ao final do seu livro, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Devemos considerar quem Deus é, a sua pessoa, o seu caráter, para que possamos então confiar nele. Segundo, primeiro, considere quem é Deus. Segundo, considere o que Deus faz. Salmo 111, versículo 2. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Quando foi, amados, a última vez que o nosso coração se encheu de alegria porque Deus estava fazendo alguma coisa? Não pelo que Ele nos deu, não pelo quanto fomos abençoados, mas quando nos alegramos por aquilo que o Senhor Ele faz, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele fará por nós e pelos outros. Eu lembro quando diz a palavra, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Deus Ele está fazendo na vida dos outros. Deus Ele conduz pecadores ao arrependimento, em lágrimas, em choro, e o meu coração deve se impressionar e se alegrar com o que Deus está fazendo na vida das outras pessoas, não apenas na minha. Nós aprendemos a ser extremamente egoístas, possessivos no que diz respeito a quem Deus é e as bênçãos que Ele nos dá, mas nós precisamos considerar o agir do Senhor nesse tempo. Deus Ele está salvando pessoas. Eu não sei dizer quantas pessoas foram salvas, foram para o céu por causa dessa pandemia, quantas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho, por causa da dor, por causa do luto, mas foram. Então Deus Ele está salvando as pessoas. 1 Samuel capítulo 2, versículo 1, o cântico de Ana fala, e eu me alegro no Senhor da minha salvação. Salmo 13, versículo 5, o próprio Davi também diz, quanto a mim confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Nós somos salvos, amados. Deus Ele fez isso por nós. Uma salvação que não pode ser tirada, que não pode ser roubada, e o seu valor jamais se perderá. Nada absolutamente na nossa vida pode ser mais precioso e pode ser mais causa de alegria do que o fato de que nós fomos salvos por Jesus. E às vezes o celular quebra, a gente se entristece, se abate por coisas tão pequenas, nós esquecemos esse grande presente que em Cristo o Senhor nos concedeu. Então nós precisamos considerar quem Deus é, nós precisamos considerar o que Deus faz. Terceiro, nós precisamos considerar o que Deus prometeu. Deus Ele fez promessas, amados, e essas promessas devem alegrar o nosso coração. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O quão poder tem essa promessa para alegar o teu coração. Quando você lê a Bíblia e fala sobre Deus, fala sobre o que Ele fez, da onde o Senhor lhe tirou, e eu não estou falando do bar, não. Quando eu falo da onde Deus lhe tirou, eu não estou falando do antro da prostituição, das drogas, eu estou falando da condenação eterna, é dali que Deus lhe tirou. O que é um copo de cana perante a condenação eterna de alguém? Isso não é nada. E Deus, Ele lhe tirou do bar, mas acima de tudo Ele lhe tirou da condenação eterna. É promessa, então Deus Ele prometeu, Deus Ele vai fazer. Então que as promessas do Senhor para nós, elas criem no nosso coração a possibilidade de nos alegrarmos em todas elas.
Filipenses capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo tudo aquilo que vocês precisam. Essa promessa é capaz de produzir alegria no teu coração? É capaz de produzir satisfação? Considere o que Deus prometeu. E em quarto e último, considere a esperança que você deve ter em Deus. Romanos capítulo 12, versículo 12, a parte A, diz simplesmente: alegrem-se na esperança. Queridos, isso tudo vai ser transformado com a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a nossa esperança não se resume a este século, a esse mundo, porque a palavra do Senhor diz que se a nossa esperança, a nossa expectativa, ela se resume a esse mundo, nós somos de todos os homens os mais miseráveis, os mais tristes, os mais deprimidos. Mas a nossa esperança, ela não se resume a esse tempo, porque a nossa esperança está em Deus. João capítulo 16, versículo 22, assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Essa promessa, essa esperança, ela enche o teu coração de alegria. Vem o dia em que o Senhor há de aparecer entre as nuvens, no céu, com poder e grande glória. Esse dia vai chegar, e Ele virá para buscar aqueles que são seus. Ele não vem para ir embora e marcar outra vinda, Ele vem para pôr fim a todas as coisas e dar início à eternidade, enquanto à medida essa promessa, essa esperança é capaz de transformar o seu coração triste num coração alegre. Considere a esperança que você deve ter em Deus. Primeiro, considere quem é Deus. Segundo, considere o que Deus faz. Terceiro, considere o que Deus prometeu. E quatro, considere a esperança em Deus. Fazendo isso, amados, você vai fazer aquilo que Paulo está nos ensinando em Filipenses 4:4. Tirando a sua alegria das coisas que passam e fundamentando a sua alegria verdadeira, genuína, naquilo que realmente jamais vai acabar. Nossas convicções sobre quem Deus é e o que Ele faz produzem em nós uma alegria duradoura, persistente e acima de qualquer circunstância. Eu não estou falando aquela, como eu disse, de que o crente ele não fique triste. Claro que a gente se entristece, mas a marca da nossa vida, o nosso caráter, não é determinado pela tristeza, mas pela alegria que nós temos em Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Quem pode dizer com convicção e alegria o que Paulo diz nesse texto? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Só uma pessoa muito alegre, com alegria no lugar certo, consegue dizer isso. Ou então em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem consegue dizer isso no momento de dificuldade e manter ainda uma alegria? Porque eu não imagino Romanos 8, 28 sendo dito no momento de profunda alegria. Eu acho que Paulo não estava lá com todas as razões para ter muita satisfação humana. Ele estava passando por uma situação difícil. E ainda assim ele fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quem pode dizer isso com alegria e com convicção? Aqueles que conhecem a Deus. Não é um mistério. Não é um anjo do céu baixando com a sua espada flamejante, vai tocar em nós com algum tipo de língua de fogo e produzir alegria. Não. O nosso conhecimento verdadeiro do Senhor, o nosso amor a Ele, nos momentos de angústia, e Deus conhece o nosso coração, que vai extrair de nós uma alegria verdadeira e sincera.
Queridos, é possível que seja assim. Isso não vai fazer com que esqueçamos as nossas dificuldades. Não vai trazer da morte aquelas pessoas que perdemos. Talvez não traga o seu emprego de volta. Não resolva a sua vida financeira. Mas o seu coração vai estar com alegria no local, na pessoa certa, no Senhor. Que grande desafio. Uma grande mudança. Uma mudança da nossa mente, do nosso coração, das nossas emoções. Aprender a colocar a alegria no lugar certo. Que o Senhor, amados, nos ensine nesse tempo de extrema dificuldade que nós experimentamos, a nos desapegar dessas coisas passageiras e fundamentar a razão da nossa felicidade, da nossa alegria, única e exclusivamente no Senhor. Eu digo, Deus, eu estou depositando a minha alegria no Senhor. Ai, Deus, Ele me faz alegre me dando uma esposa tão linda, tão maravilhosa. Me dando um filho como Thomas. Isso já diz tudo. E Deus, Ele me permite, querido, ser abençoado com todas as coisas que Ele me dá, às vezes coisas tão pequenas. Uma ida na praça, né, filho? Para subir numa árvore, andar de bicicleta, passear com o cachorro, sair com a esposa e com o filho. Aí pode, né, filho? E Deus, Ele permite. E às vezes coisas tão pequenas se tornam para a gente uma coisa tão boa. Vamos ser menos exigentes. Vamos ser menos criteriosos nas coisas que escolhemos e que queremos para ter uma alegria sincera e verdadeira. Aquilo que cai da mesa do Senhor para nós, os cachorrinhos, é motivo de muita alegria. Você lembra daquela mulher doente, com a filhinha tomada por espírito imundo, e ela vai clamar ao Senhor pela vida da sua filha? Ele disse, olha, não convém dar aos cães aquilo que pertence aos filhos. E ela considerou isso como uma coisa boa. Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, ainda que o Senhor, queridos, lance para nós migalhas, são migalhas para nossa alegria e nossa felicidade. Vamos aprender a nos alegrar com essas migalhas. Eu não acredito que na mesa do Senhor só tenha pão, lá tem banquete. E se um dia eu estou comendo da migalha, um dia eu vou comer do banquete. E hoje, então, eu me alegro com as migalhas, com as coisas poucas, com as alegrias simples. Eu acho bonito aquele pessoal que fica à beira da praia, curtindo, andando de barco, de iate. Quem não gostaria de fazer um negócio desse? Acho legal, aqueles que vão para Israel, aqueles que passeiam pela Europa. Quem não gostaria? Quem nunca, né? Não sei se um dia eu vou chegar lá. Se Deus um dia me permitir essa graça, se cair da mesa do Senhor uma migalha desse tamanho, que me permita ir para Israel, visitar a Terra Santa. Se não, eu me contentarei com aquilo que Deus tem para a minha vida. O que eu não estou querendo dizer é que você deve se adequar a coisas poucas. Deus, Ele tem a sua medida para cada pessoa. Se Deus, Ele lhe abençoou com muito, alegre-se não pelo muito, mas pelo Senhor que lhe dá o muito. Se Deus lhe deu pouco, aprenda a se alegrar com o Deus que lhe deu pouco. Diante de Deus, é tão importante, tão abençoado uma pessoa que tem muito, quanto aquele que não tem nada. Um homem que teme a Deus e tem muito, é tão abençoado diante do Senhor, quanto o homem que teme a Deus e não tem nada. É sempre o Senhor. E a Bíblia fala, aquele que é fiel no pouco, será colocado sobre o muito. Então seja fiel ao Senhor. Coloque Ele em primeiro lugar na tua vida. Primeiro mandamento é esse, amar a Deus sobre todas as coisas,
colocar a nossa satisfação e nossa alegria em outra coisa que não o Senhor, é desobedecer o primeiro mandamento. Nós precisamos então, amados, descobrir esse caminho da alegria. Porque se olharmos para nosso tempo, se nós abrirmos as nossas redes sociais, se ligarmos a nossa televisão para ver o jornal, nós teremos todas as razões desse mundo para sermos pessoas tristes, infelizes e deprimidas. Às vezes eu penso que o que esse povo quer é que a gente aprenda a viver consumindo remédio. Porque só o que aparece em televisão é desgraça, é miséria. Não assista, meu irmão. Não assista. Você quer ler jornal? Vá para a internet. Lá você escolhe o que você quer ler. Desliga a televisão. Às vezes a gente procura razões para a tristeza. Porque parece incrível isso, mas algumas pessoas fundamentam o seu eu, a sua existência, não pela alegria, mas pela tristeza. Para se sentirem vivas, tem que ter miséria, desgraça e tristeza. Não, meu irmão, isso não é a vontade de Deus para a tua vida. Então não alimente o seu coração com essas coisas. Está triste? Faz o que a Bíblia. Está triste alguém entre vós doente? Ore. Procure oração, procure comunhão, companhia. Gente fica triste, magoado, entristecido, acuado dentro de casa, sai olhar para o tempo, vai pegar sol. Conversa com as pessoas, para que você possa aprender a ter uma disposição de olhar para aquilo que Deus deu como uma grande bênção. Olha, de onde Jesus ele tira os seus grandes exemplos. Jesus ele não foi para a faculdade aprender a fazer pregação. Sabe o que ele fazia? Ele andava pelo campo. Aí ele olhava, ele via aquele passarinho se alimentando. Aí disse, olha, isso dá um tema bom de pregação. Aí ele passava a olhar o lírio, uma planta selvagem no meio do campo. Ele disse, ó, isso daí é uma ilustração boa para uma pregação. Aí ele chegava e dizia, olhai os lírios do campo. Da onde ele olhou as coisas belas que traziam alegria ao seu coração? Das coisas que Deus criou, a gente não paga por nada disso. Nós precisamos fundamentar o nosso coração no Senhor. Exigir menos. Esperar menos. É como aquele casal que para casar quer ter casa própria, carro, terminar a faculdade, dá 50, 60 anos, esse povo não casa. Porque a vida não é fácil para todo mundo, a vida é construindo na luta, na dificuldade. Mas quando a gente coloca nossa alegria no Senhor, as coisas vão mal, vão bem, mas o nosso coração no Senhor encontra a capacidade de se alegrar. Olhando para tudo que nós olhamos, dentro da nossa sociedade, eu estou encerrando. Quando nós olhamos, por exemplo, que é considerado mais importante uma academia do que uma igreja, mais importante abrir um comércio, abrir um bar, do que abrir uma escola. Como um cristão genuíno e verdadeiro se sente? Que agora até um prefeito pode dizer quando nós podemos ou não nos reunir. Como você se sente? Eu conhecendo e amando a Deus, a minha tendência é ficar triste. Mas eu preciso olhar para o Senhor, dizer, Deus, o Senhor está no controle. Vai chegar um tempo em que vai ser muito pior. O anticristo vem aí. Ele está só preparando o sistema. Mas ele vem. E o meu coração precisa aprender a se alegrar agora, como é que chama? Naquele remédio que você ganha, como é que chama? Na amostra grátis do Satanás, né? Porque quando chegar o de verdade, a gente já terá treinado. Não é não? Concorda comigo? É uma micro perseguição, é uma micro, né? Uma micro, como é que se diz? Perseguição religiosa, porque quando chegar o tempo, a gente não vai reclamar que não teve treino, que não foi preparado. Se a gente olha para esse mundo, amados, a gente se entristece. Nós precisamos olhar para o Senhor. Ele deve ser o fundamento e a razão da nossa alegria. Se a gente tiver que chorar, viu, Luísa? Se tiver que chorar,
chora com Jesus que é melhor. É não, Silvia? Se tiver que prantear, pranteia com o Senhor. Se tiver que contar amargura, que contar raiva, fala para Deus. Porque Deus, ele é consolador, ele é amoroso, ele é bondoso. E ele entende que é uma vida dura, sabe por quê? Porque ele passou por ela em nosso favor. Ele se fez carne, habitou entre nós, experimentou as nossas dores, passou pelas nossas dificuldades, com exceção do pecado, e pode me socorrer. Então, quando eu estiver triste, eu não vou fingir que eu estou alegre. Quando eu estiver abatido, eu não vou fingir que está tudo bem, eu vou buscar ao Senhor, porque Ele é aquele que é capaz de me alegrar até nos dias mais difíceis. A alegria vem dele. A minha paz, a minha graça, a minha satisfação vem dele. Amém, queridos? Vamos colocar a nossa alegria no Senhor. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças, vamos pedir a Deus que Ele coloque em nós essa palavra, talvez não hoje, mas no dia em que nós mais precisarmos. Fecha seus olhos, conversa com Deus, coloque seu coração na presença dEle. Aquilo que lhe perturba, aquilo que lhe atrapalha, aquilo que lhe entristece, que rouba a tua felicidade. Confesse, diga ao Senhor, peça ajuda para crer, para confiar, em momentos que às vezes é tão difícil olhar além do nosso próprio sofrimento.